Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim compartilhar com vocês aqui a resposta de uma pergunta, de uma indagação que acaba sendo uma incógnita, um ponto de interrogação para muitas pessoas. Como sair ou como passar desse período de pandemia, sair dele melhor, certo? Então, sim, eu poderia listar uma série de coisas que eu busco fazer, busco aplicar todos os dias. Por exemplo, aproveitar os cursos online gratuitos que estão acontecendo constantemente. Agora teve uma baixa, porém no início da pandemia ela estava em ascensão. Agora, mas ainda tem no período, ainda tem cursos sendo ofertados gratuitamente com certificação, onde você consegue sair desse período com uma formação cada vez mais qualificada, certo? Então, qual que é a pergunta hoje? Como que eu posso sair desse período de pandemia? Como que eu posso sair desse período que nós estamos passando mais forte, né? E aí vem uma frase que eu falei ontem a tecnologia ela está vindo mais forte e que ela veio para ficar cada vez mais intensa e que a necessidade do mundo virtual, a necessidade das empresas, das pessoas interagirem com os aplicativos de celular, a interagir com esse mundo virtual, ele está sendo cada vez mais necessário, ele é necessário. Quem não está, tem duas pessoas, aquelas pessoas que fazem negócios, ou as pessoas que estão no mundo virtual e aquelas pessoas que não fazem negócios, né? Se pensar no mundo business, no mundo de negócios ou no mundo empresarial, né? Que todo mundo ou é empresário ou trabalha para uma empresa, para uma instituição, ou todo mundo ou está na condição de empreendedor no seu próprio CNPJ, ou seja, trabalha dentro da sua empresa, ou você é empreendedor no CNPJ do outro, você trabalha para uma outra pessoa dentro de uma organização, dentro de um CNPJ, num CNPJ de uma outra pessoa. Então nós estamos sempre nessas duas condições, certo? Ah, mas eu sou aposentado. Então, mas você contribuiu e você atua ainda pensando dessa forma num CNPJ que você contribuiu a vida toda, que seria um CNPJ do governo ou um CNPJ de uma previdência privada talvez. Então sempre vai estar vinculado ao seu CNPJ ou ao CNPJ de outro, certo? Então esse é o mundo e hoje cada vez mais digital. Porém, as relações humanas, as relações face to face, rosto no rosto, principalmente o brasileiro ou as pessoas que aqui habitam, que nós estamos num local, num país onde se tem várias culturas, várias etnias compartilhando espaços. Então, as pessoas que aqui moram têm um hábito e gostam de ter aquela relação mais próxima. O virtual ele não supre toda a necessidade. Então, depois que passar a pandemia, consequentemente, muitas atividades que eram presenciais e físicas ainda vão continuar. É claro que sempre vai ter essa opção online também e que essa opção online ela vai ser necessária e ela é cada vez a cada dia que se passa mais necessária, certo? Então, como que vai sair dessa forma? Como você sair mais forte além de estudar, além de aproveitar os cursos gratuitos, além de aproveitar algumas oportunidades que estão sendo ofertadas no mercado? Na semana passada, eu estava conversando com a minha professora de inglês, um bate-papo em inglês sobre alguns temas, e dentre os temas que tinham, surgiu o insight, a ideia do win-win, né? Com a metodologia ou uma mentalidade, um mindset, né? A mentalidade de ganha-ganha. O que será a mentalidade de ganha-ganha? São aquelas pessoas que fazem algo e que recebem algo em troca de alguma forma também. Ou seja, que eu não penso só em mim, eu penso no coletivo. Um exemplo de ações que estão sendo feitas, e talvez você que esteja me ouvindo participou de alguma dessas ações, não vou citar as pessoas,
mas essas pessoas, ou quem conhece essas pessoas, sabe. Eu vi claramente nesse período de pandemia, ainda continuo vendo, empresas que teoricamente seriam concorrentes, empresas que, ou pessoas que trabalham em empresas, que fazem parte de empresas, fazem parte de equipes, que elas estão no mesmo segmento, no mesmo ramo de atuação, porém, uma está com uma necessidade maior, está passando por uma dificuldade maior, necessitou-se de fazer algumas promoções, necessitou de criar formas de ter uma renda para poder manter a estrutura, para poder manter os seus gastos pessoais. E essas outras pessoas que fazem parte de empresas do mesmo segmento, simplesmente pegaram os seus contatos da sua empresa, pegaram a promoção dessa outra empresa e compartilharam com seus alunos, com as pessoas, com seus clientes, com as pessoas que faziam parte do seu ciclo de clientes, da sua carteira ali. Ou seja, é como se eu, coach, tivesse muito bem e eu tivesse um outro coach que não estivesse tão bem e eu pegasse todos os meus clientes e pegasse aquela oferta, aquela promoção que aquele outro coach está fazendo e eu compartilhasse com ele. Sem pensar que aquela outra instituição poderia se beneficiar mais do que eu, alguma coisa nesse sentido. Não, pelo contrário. Com o objetivo de ajudar o próximo, essas empresas, essas pessoas fazendo parte dessas organizações, compartilharam na sua carteira de clientes essas outras promoções dos seus, teoricamente, concorrentes. Que eu vi ali não como concorrentes, que eles não veem como concorrentes, mas sim como parceiros. Né? É a metodologia do win-win, que é a metodologia do ganha-ganha, a metodologia do dar e receber. E se você olhar, essas mesmas pessoas, esses mesmos grupos, essas mesmas ações que eu vi as pessoas praticando, é claro que não praticam só agora, nesse momento, só se fortaleceu. Anteriormente, antes da pandemia, também se fazia essas ações, eu vi claramente que ele já fazia essas ações, esse é o diferencial dessas pessoas. Então essas pessoas que estão fazendo isso e fizeram isso, eu vejo claramente que elas estão tendo uma retomada, respeitando a legislação, respeitando todos os aspectos sanitários, estão tendo uma retomada muito mais rápida. É interessante, né? É como se você ajudasse e o universo, ou algo, ou a sociedade visse aquilo e quando abre as portas, tudo acontece. Eu acredito que é mais ou menos na lei da semeadura, é o plantar e colher, né? A pessoa faz um plantio pensando no coletivo e acaba recebendo de forma positiva. Então a metodologia win-win ou ganha-ganha não é fazer já pensando em algo, eu vou fazer isso porque a pessoa vai me dar tal coisa. Não. É fazer pensando numa estrutura, pensando aonde à medida que eu ajudo, e não necessariamente é financeiramente, como eu disse. Um exemplo eu pego uma ideia ou compartilho com meus amigos, ou uma promoção, eu compartilho com as pessoas que eu conheço, ou eu vou lá e faço, entro no aplicativo, ou entro na avaliação do Facebook de alguma empresa, de algum lugar, e vou lá e recomendo ela pela prestação do serviço ou pelo produto muito bom. Então isso são formas de ajudar, não necessariamente você precisa desembolsar recursos financeiros, claro, porque sempre você precisa pensar, dosar, né? Eu não posso colocar em risco as condições financeiras e estruturais da minha família, certo? Eu preciso garantir esse mínimo. E eu consigo ajudar também as pessoas, o coletivo, sempre pensando nessa ideia de ganha-ganha, numa metodologia onde todos ganham de alguma forma, seja financeiramente ou não. Eu coloco um exemplo bem interessante que eu gosto de citar, é a questão do professor. Um professor, eu tenho certeza, se você é professor que está me ouvindo, eu tenho certeza que à medida que você ensina, você aprende muitas coisas. Porque quando você ensina
uma matéria, um conteúdo, normalmente sempre tem aquele aluno que vem com uma questão sobre o tema que você não sabe ainda, você não chegou ainda naquela abrangência. Então eu acho muito interessante isso. E aí faz com que você procure, que você estude para poder trazer a melhor resposta e trazer o melhor conteúdo pro aluno. E aí nessa questão que o aluno trouxe para o professor acaba aprendendo mais. Porque ele precisa estudar um pouco mais sobre um assunto que ele não conhecia até então, para trazer na próxima aula para aquele aluno. Então tudo acontece ou no bate-papo entre amigos, sempre tem aquela opinião divergente, que num primeiro momento há um choque, mas depois, ao refletir, você percebe que tem alguns conhecimentos ali adquiridos naquele debate. Então sempre há uma relação de ganha-ganha, a menos que a pessoa busque apenas tirar. Um exemplo, se nós pegarmos um pé de manga, por exemplo, e aí nós não plantamos aquele pé de manga tem um terreno lá e tem aquele pé de manga. Faz tempo, não sei quem plantou, está lá. Começou a dar fruto, eu só tiro. Eu não adubo, eu não cuido dele, eu não faço com que eu não crio um ambiente onde a cada ano que se passe aquele pé de manga ele produza mais, ou eu não pego as sementes daquelas mangas que eu tiro do pé e replanto e faço novas mudas e planto novos pés de manga para futuramente ter mais frutos. Se eu só retiro, automaticamente a médio e longo prazo, aquele pé de manga ele vai morrer e eu não vou ter mais fruto, eu não vou ter mais manga para poder pegar daquele pé. Então isso mesmo, metaforicamente, eu entendo que acontece na nossa vida como um todo. Se eu crio relações onde eu só retiro, a médio e longo prazo eu tenho a possibilidade, na verdade a ocorrência, na minha visão, é que nós não tenhamos mais nada para tirar. Aquela relação ela é desgastada, né? Então, para ter uma relação de ganha-ganha, sempre pensar em contribuir para o próximo, aonde você percebe aonde que você contribui de uma forma e aquela outra pessoa, o outro lado da relação também contribui de outras formas que agregam a você. Sempre relações de ganha-ganha. E as relações de ganha-ganha eu percebo que têm sido as mais frutíferas, né? As que estão mais crescendo. Por isso dos cursos online. As empresas e instituições que têm ofertado cursos online gratuitos no início ou parcialmente gratuitos ou com promoções acessíveis para quem pode, para quem antes não tinha condições de adquirir, agora está tendo, está se frutificando. É uma forma de plantar, é ajudar as pessoas menos necessitadas. Ou, por exemplo, as ações que estão sendo feitas também em arrecadação de alimentos, de roupa, de agasalhos, enfim, de uma série de movimentos que estão acontecendo aí, não só na nossa cidade, em Foz do Iguaçu, como em outras regiões. Eu percebo claramente, isso é o plantio, em ajudar as pessoas da forma que você pode, da forma que, sempre pensando nessa mentalidade de ganha-ganha, onde quando você doa algo para alguém, ou quando você faz algo para alguém, você automaticamente tem um ganho não necessariamente financeiro. Por exemplo, quando você ajuda uma pessoa carente, ou você tem a possibilidade de participar de um projeto social, o ganho emocional, o ganho do se sentir-se bem é muito maior para você do que aquele trabalho voluntário que você fez. Essa é uma forma de ganha-ganha, né? Então, a metodologia do ganha-ganha, eu acredito que é uma metodologia do ciclo sem fim, onde do semear, do plantar,
cuidar da terra, do colher e depois plantar, e assim você tem, sempre terá frutos a se colher, e o plantio nunca pode parar, né? Eu acredito muito nisso. Todo dia plantando, todo dia testando, não necessariamente a primeira ideia vai dar certo, não necessariamente todas as ajudas que são ofertadas no mercado são as mais apropriadas para você, mas sempre que você tiver a metodologia, você aplicar isso na sua vida, a metodologia do ganha-ganha, de ajudar o próximo de alguma forma, seja no ambiente corporativo ou seja no seu ambiente pessoal, a tendência a médio e longo prazo é você ter resultados muito significativos, muito bom para a sua vida, assim como eu percebo na prática da minha vida, ok? Espero que eu tenha ajudado nesse insight, nessa ideia. Um grande abraço e até a próxima.